Olá, você seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nele eu quero conversar com você sobre algo muito importante, principalmente você que é infoprodutor. Eu quero conversar com você sobre como colocar inteligência artificial no seu negócio, mas de uma maneira diferente. Eu sei que você tem ouvido falar por aí sobre como utilizar a inteligência artificial para poder, por exemplo, criar uma campanha de marketing, criar suas copies, criar conteúdos, para você, por exemplo, melhorar os seus processos internos, talvez processo de contratação, melhorar o seu suporte, atendimento, isso tudo a gente já está cansado, eu estou careca de ouvir. Eu quero mostrar aqui para você um ponto totalmente diferente que é muito pertinente para quem é infoprodutor e, na minha opinião pessoal, isso é crucial, é o próximo nível que o infoprodutor precisa chegar para não ser engolido pelo mercado. E nesse vídeo aqui, e também em outros vídeos aqui do canal, eu vou procurar não só explicar, mas pouco a pouco ir mostrando para você como que isso vai acontecer na prática, ok? Só antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou copywriter, estrategista, gestor de tráfego, automações, social media, programador. Eu gosto de prestar serviço nas mais diversas áreas do mercado de marketing. Se você precisar de ajuda com o seu marketing, de uma consultoria, uma assessoria mês a mês, uma peça de marketing isolada, entre em contato comigo que eu posso te ajudar, ok? Agora, continuando aqui, qual que é a grande questão? Você precisa pensar no seu infoproduto não mais apenas agora como um produto de informação, mas também como um produto que vai automatizar as coisas para o seu aluno. Assim como você já deve ter ouvido falar da possibilidade de você automatizar as coisas no seu negócio, como por exemplo, automatizar a criação, pelo menos algumas partes do atendimento, pelo menos algumas partes da criação da sua campanha de marketing, enfim, alguns processos internos, algumas questões de cadastros de leads, o lead caiu aqui, joga ele para lá, enfim, você já deve ter ouvido falar na possibilidade de automatizar isso dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Agora, você já pensou na possibilidade de você automatizar para o seu aluno? Ao invés de, por exemplo, você entregar para o seu aluno aulas, ou ao invés de você entregar para o seu aluno mentorias, né, que tal entregar para ele algo que ele vai simplesmente apertar um botão e tudo vai ficar pronto para ele? Porque é para isso que você precisa se preparar. Na minha opinião, é para esse caminho que o mercado de infoprodutos está caminhando. Então, quanto mais você se preparar o seu método para conseguir envelopar ele de uma maneira mais fácil com a inteligência artificial, mais rápido você vai conseguir aderir a isso. Porque as ferramentas elas estão cada vez mais nos ajudando, mais fáceis de mexer, ferramentas que eu falo de construção de softwares, né, para você envelopar, a mão de obra relacionada a isso também ela está cada vez mais fácil. Acredito que ainda não está tão simples de achar uma pessoa para te ajudar com esse tipo de coisa, que é basicamente envelopar o seu produto em um software ou com inteligência artificial. Não é algo tão simples, mas acredito eu que daqui para frente vai ficar cada vez mais simples, ok? E é algo que você precisa. Por quê? Imagina só você, vamos supor que você é do mercado de, sei lá, do mercado de nutrição, do mercado fitness, sei lá, nutrição, fitness, enfim. Eu acredito que isso que eu vou falar cabe para qualquer mercado onde o infoproduto se encaixa. Você tem lá as suas aulas, né? A pessoa tem que assistir, você tem um bom método, você tem bons resultados, seus alunos têm bons resultados, mas tem um concorrente seu que também tem um bom método, tem bons resultados. Só que o que acontece? Você disponibiliza ali para os seus alunos aulas para eles poderem assistir, você tem a sua mentoria, talvez, né, para que aquela pessoa que quer resultados mais rápidos consiga esses resultados. Agora, pode ser que o seu concorrente ele crie algo como isso daqui que você está vendo, que é basicamente um chat GPT, né? É um chat GPT, só que preparado para dar respostas específicas sobre o seu produto, né? E, na verdade, isso vai ser implementado aos poucos, pelo menos nesse caso específico que você está vendo aqui. Eu vou implementar isso aos poucos com a minha irmã. Minha irmã, ela é mentora de social medias, ela é social media, é mentora de outros social medias, ela tem o infoproduto dela, ela já tem audiência e eu estou me associando a ela nesse projeto para a gente conseguir colocar isso à disposição dos alunos dela. Então, em breve, ao invés de simplesmente o aluno dela ter a possibilidade apenas de assistir uma aula, vai poder perguntar aqui para a inteligência artificial, essa espécie de chat GPT que eu estou programando. E esse é só o próximo passo que eu acredito que o infoprodutor vai precisar implementar para não ser engolido pelo mercado,
são facilidades como essa daqui, porque ao invés de, às vezes, o aluno ter que assistir uma aula sua para relembrar um conceito, ou às vezes até para aprender um conceito, às vezes ele já sabe minimamente o que é determinada coisa, e ele quer só uma visão geral, ele quer uma resposta rápida, né? Por que você não disponibiliza uma ferramenta para ele, para que ele consiga fazer uma pergunta e ter uma resposta rápida, baseado no seu método, baseado nas suas aulas? Então esse é o próximo passo. Eu não acredito que isso vai ser algo que vai acontecer ainda esse ano. Eu acho que os grandes players já estão se preparando para isso, eles já estão implementando coisas relacionadas a isso, né? Mas com certeza isso é a tendência, né? É a tendência. Só não está sendo implementado no hoje, no agora, por causa das dificuldades, das barreiras tecnológicas, né? E como eu disse para você, a barreira tecnológica ela está cada vez menor, mas ainda existe uma barreira, né? Principalmente para a pessoa que é totalmente leiga, né? Às vezes a pessoa não consegue nem criar uma página de uma landing page para colocar no negócio dela, que sai envelopar o método dela com um software, né? Mas enfim, é algo que, acredito eu, os grandes players já estão muito atentos. O Ícaro de Carvalho já implementou a inteligência artificial própria dele, né? E acredito que ainda tem muito chão para caminhar. Esse caso de você fazer uma pergunta e obter uma resposta de acordo com o conteúdo da sua aula, é só o primeiro passo. Depois ainda tem um segundo passo, que eu vou procurar arranhar ele aqui com você, mas ele é mais complexo e eu precisaria de uma demonstração prática, que inclusive eu quero implementar isso aqui no projeto da minha irmã, eu quero implementar isso na minha prestação de serviço, eu já tenho isso mais ou menos implementado, mas ainda não tenho implementado ao ponto de conseguir disponibilizar para pessoas de fora, até mesmo para os meus clientes. Eu tenho prompts aqui, eu tenho documentação, enfim, eu estou me preparando para isso já, porque por mais que eu não tenha um foco ainda como infoprodutor, isso vai afetar também quem é prestador de serviço. Porque da mesma forma que você, infoprodutor, pode disponibilizar um software para a pessoa, eu, como prestador de serviço, também posso fazer isso, né? E só para você ter uma ideia, por exemplo, aqui, ó, a minha irmã, ela tem um curso que ensina social medias a serem estratégicos e conseguirem ser mais valorizados pelo seu trabalho. E aqui o que eu fiz? Dentro do software, eu subi todas as aulas dela, e o software ele faz a transcrição automática dessas aulas, coloca num banco de dados, e quando eu pergunto no chat, ele faz uma pesquisa sobre qual a melhor aula, vai responder a pergunta que foi feita, e eu entrego isso tudo, esse conteúdo, junto com a pergunta para a inteligência artificial, e a mesma elabora uma resposta bacana. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma aula. Eu ainda não renomeei as aulas aqui, estão todas aqui com o nome do arquivo, né? Igual, por exemplo, aqui, ó, editorial estratégica.mp4. Depois, enfim, isso é um detalhe só. Mas vamos pegar aqui um tópico. Vamos supor aqui que o aluno quer aprender sobre... Se não me engano, tem uma aula que ela fala sobre como pesquisar. Ó, deixa eu dar um zoom aqui para você. Opa. Aqui. Opa, estou me atrapalhando aqui no zoom. Vamos lá, depois eu vou escrever aqui. Depois eu dou um zoom para você ver. Como pesquisar o público utilizando inteligência artificial. Escrevi algumas coisinhas erradas aqui, mas não tem problema não. E o sistema está um pouco lento, ó, já era para estar aparecendo a resposta. Mas é porque eu estou em ambiente de desenvolvimento. Ó, tá vendo aqui? Ó? Lembra que eu falei para você que essa parte verdinha aqui, isso é um prompt gigante que está misturado com o contexto, com o conteúdo das aulas. O que aconteceu? Aqui foi feita uma pergunta que está aqui no meio desse texto, mas esses trechos aqui, ó, são pesquisas que foram feitas, quer dizer, uma pesquisa que foi feita no banco de dados por trechos de aulas com maior potencial de responder a pergunta que está sendo feita, né? Aí aqui, ó, olha só, e aqui já está tendo a resposta, tá vendo? Ó, como pesquisar o público utilizando inteligência artificial. Então, se a gente ver aqui, ó, para pesquisar o público utilizando inteligência artificial, como o ChatGPT, você pode seguir alguns passos. Aí aqui, ó, definir o nicho amplo, fazer perguntas específicas, refinar o nicho, validar informações. Isso aqui respondido, olha aqui, eu tenho um exemplo prático, tá vendo? Exemplo esse que
tá dentro das aulas aqui da minha irmã, né? Então tem o exemplo prático aqui, o nicho médicos, aí pegou aqui, ó, pergunta do ChatGPT, quais são as principais dores de médicos dermatologistas? Enfim, aqui ela está ensinando, tem uma aula dela que ensina como fazer uma pesquisa de público utilizando o ChatGPT. Só que olha só isso daqui que legal. Como eu perguntei sobre a pesquisa de público, ele me respondeu aqui sobre essa pesquisa de público. E eu já estou em uma inteligência artificial aqui. Nesse caso, quem vai responder essas perguntas aqui é o DeepSeek, mas eu poderia trocar aqui pelo ChatGPT, né? Inclusive eu quero colocar isso como opção aqui, utilizar diferentes modelos de inteligência artificial, mas o DeepSeek é uma inteligência artificial muito boa e eu estou utilizando aqui porque ela tem um custo menor, né? Mas enfim, olha só o que eu poderia fazer, olha só. Agora eu vou fazer uma pergunta, agora que eu alimentei aqui a inteligência artificial com o contexto do passo a passo de como fazer essa pesquisa, eu vou fazer uma pergunta mais direcionada para o meu caso, né? Vamos supor que eu sou um social media aqui no caso, um aluno da minha irmã, que é um social media de uma, sei lá, de uma padaria. Como eu poderia fazer isso para uma padaria? Olha só. Aí aqui ele vai começar a me responder específico para padarias. Então eu alimentei o ChatGPT aqui fazendo uma pergunta, ChatGPT não, né? Inteligência artificial, fazendo uma pergunta sobre quais são os passos para se fazer determinada atividade, e esses passos são de acordo com a aula da minha irmã. E uma vez que já colocou aqui os passos na tela, a inteligência artificial tem esse contexto, e agora eu posso pedir coisas específicas do que eu quero para mim como aluno. Como que eu vou implementar isso no meu caso específico? E aqui ele já está me respondendo, olha só. Olha aqui, ó. Para pesquisar o público de uma padaria utilizando o chat, você pode seguir os mesmos passos que mencionei anteriormente, mas adaptando o nicho de padarias. É uma coisa óbvia aqui, mas enfim. Defina o nicho amplo, comece com o nicho de padarias ou consumidores de pães e doces. Faça perguntas específicas. Utilize o ChatGPT para fazer perguntas que vão ajudar a entender melhor o público. Por exemplo, quais são as principais dores de donos de padaria? Né? Quais são os desafios diários? Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar assim, ó. Se você fosse um dono de padaria, como responderia a essas questões? Repare que, ó, agora eu estou utilizando, como eu já estou dentro da inteligência artificial, eu tenho o processo em cima, o processo de acordo com a aula da minha irmã, aí aqui eu estou no papel de um aluno dela, né? Então, coloquei o processo em cima, fiz uma pergunta de acordo com o meu cenário, aí agora eu estou pedindo para que a inteligência artificial responda como se fosse, no caso aqui, o dono de padaria. Tem um pouquinho de engenharia de prompt aqui também, eu confesso, né? Isso não é uma coisa natural para qualquer pessoa que pudesse ser um aluno, por exemplo, da minha irmã, ou um aluno seu, mas é algo que você pode ensinar as pessoas a como trabalhar com a sua inteligência artificial, né? Enfim, tem aqui... Aí ele foi aqui, respondeu aqui, ó. Quais são as principais dores de um dono de padaria? Tem a gestão de estoque, concorrência, atração e fidelização de clientes, quais são os desafios específicos, enfim, o que os consumidores de pães e doces mais valorizam em uma padaria, enfim. Aí ele me deu aqui as respostas, né? E obviamente que eu ainda posso utilizar mais de engenharia de prompt para melhorar ainda mais essas respostas e sempre de acordo com o método aqui no caso da minha irmã. E agora voltando naquela questão, aqui eu fiz uma demonstração para você, agora voltando naquela questão que eu tinha dito para você, do primeiro passo, né, de você preparar para os seus alunos, seria isso. Você disponibilizar para os seus alunos um local onde eles possam perguntar. Essa plataforma aqui é uma plataforma que eu mesmo estou desenvolvendo. Talvez, e é uma vontade minha, eu vá disponibilizar ela para que outros infoprodutores assinem, para poder fazer um trabalho parecido com esse que eu estou fazendo com a minha irmã. Eu acredito que aí nos próximos tempos aí eu vou preparar ela para isso. Mas tem outras plataformas também, e acredito que as plataformas de área de membros, elas, se já não tem isso, elas já vão começar a implementar esse tipo de coisa, elas vão entender que isso é importante para elas e já vão começar a implementar. Tem outras plataformas também, que eu posso até colocar aqui para você, ó, tem ferramentas de chatbot, tem algumas aqui que elas fazem esse trabalho, elas já estão, eu não sei como que seria a implementação
o uso dessas ferramentas aqui, essas aqui já são mais robustas, claro, né? São ferramentas aí no mercado. Eu nunca utilizei nenhuma delas, né, para ser sincero, mas já vi outras pessoas utilizando, já utilizei como usuário delas e acho extremamente interessante essas ferramentas. E são ferramentas que você já pode assinar aí, né? Porque a minha intenção aqui não é simplesmente fazer a propaganda do meu software para no futuro você contratar, é te mostrar mesmo que isso é uma coisa importante. Então tem essas ferramentas aí. Aí você para aí, vai anotando aí, ó, tem o Chatbase, esse aqui Chatbot, chatbot.com, tem esse Inkeep aqui, tem essa Orama, tem essa Search aqui, que inclusive é open source essa daqui, mas é um pouco complexa de se instalar. Mas enfim, é algo importante. E o próximo passo, na verdade ainda tem um meio termo aqui, que inclusive eu vou conversar com a minha irmã, por quê? Para que o ChatGPT responda de uma forma ainda melhor, eu acredito que é preciso, dentro de cada módulo, isso é uma coisa importante para você já preparar o seu produto, dentro de cada módulo, ter uma aula com uma visão geral do módulo inteiro. Porque quando o aluno fizer perguntas mais abertas, vai ter ele vai conseguir pegar, a partir dessa aula de resumo do módulo, todas as questões importantes, né? Então, por exemplo, quando você vai começar o curso, é importante você ter uma aula introdutória que fala todo o conteúdo do curso. Claro, ali você não vai detalhar, né? Mas você vai dar a visão geral do seu método ali, né? E é importante ter essa aula, porque se o aluno perguntar alguma coisa sobre o seu método, a visão geral dele, ele vai encontrar nessa aula, né? Aí, dentro de cada módulo, é importante que a aula inicial tenha uma visão geral do que vai ser ensinado ao longo daquele módulo, né? Isso eu estou te falando não como um conselho para você melhorar o seu produto para os seus alunos, se bem que eu acredito que vai melhorar. Isso é uma coisa que é legal ter, independente de inteligência artificial. Agora, para implementar isso daqui, que eu já estou mostrando, que não é algo, ainda não é o nível que eu acredito que já é possível fazer, mas enfim, mas para implementar isso daqui, eu acredito que seria legal. Não que precisaria, porque aqui você já viu funcionando, mas acredito que seria muito importante que você tivesse aulas assim. Inclusive, eu vou confirmar com a minha irmã se ela tem esse tipo de aula, se ela não tiver, sobre a possibilidade de gravar ou de preparar o curso nesse sentido, né? Enfim. E o próximo passo, e agora eu quero conversar aqui com você do próximo passo, seria você criar agentes mesmo, aí dentro do conceito que a gente ouve falando por aí de agentes. E esse sistema aqui, que você está vendo, eu quero que ele seja um sistema de agentes, né? Ele vai tanto ser um chat, como o chat você vai conversar com um agente. Aqui no caso eu estou chamando de assistente, mas dentro desse software aqui, assistente e agente, eles vão ser sinônimos. Mas enfim, o próximo passo é você implementar agentes específicos para entregar para os seus alunos muito mastigado as coisas, de uma maneira muito mastigada, de forma que os seus alunos não precisem saber, conhecer de engenharia de prompt. Imagina só um cenário onde você, por exemplo, tem um sistema onde o seu aluno te manda uma questão, uma dúvida, e ele já tem ali toda a resposta para ele, tudo o que ele tem que fazer, o passo a passo, sem ele precisar pensar. E imagina, ainda vou mais longe, se você vende um infoproduto que relaciona-se com algo que é digital, por exemplo, deixa eu ver aqui, sei lá, criação de imagens, por exemplo. Você é designer e cria ali uma inteligência artificial que vai receber uma requisição do aluno para poder, se bem que isso eu acho que não se encaixa, né? Eu dei um exemplo muito ruim agora. Mas o que eu quero dizer é que, copy, por exemplo, copy. Imagina que você tem um produto que ensina as pessoas a fazerem uma coisa que é digital. Por exemplo, copy é uma coisa que você pode fazer digitalmente, né? Você pode criar um documento digital, escrever ali um texto e ficar tudo no formato digital. Então, imagina você disponibilizar para o seu aluno uma inteligência artificial, onde ele vai pedir uma copy e a inteligência artificial vai criar essa copy e já disponibilizar para ela pronta para ele poder utilizar, seja de que maneira for. Inclusive, hoje, tecnicamente, isso já é possível. Ele pode disponibilizar uma copy, já criar um avatar, ou já pegar um avatar pré-definido, passar essa cópia para esse avatar, fazer com que ele grave o vídeo e no final da outra ponta já saiu o anúncio. Não é tão simples de fazer isso, mas tecnicamente isso já é possível. Eu estou mencionando aqui para você entender
para onde que está indo, para onde que está caminhando essas questões não só de tecnologia, mas para onde vai caminhar as questões relacionadas a infoprodutos. E se você não se adaptar a esse tipo de coisa, eu acredito que vai ser engolido pelo mercado, porque as pessoas vão preferir aquilo que facilita ainda mais a vida delas e é melhor algo como, por exemplo, apertar só um botão, do que ter que assistir algumas aulas, por mais boas que essas aulas sejam, né? Mas, enfim, então, esse próximo passo mais avançado, que eu acredito que é um pouco complexo, que vai demorar um pouco mais, é você conseguir estruturar o seu método de forma que você consiga quebrar ele e criar uma inteligência artificial, um agente para cada parte do seu método e um agente que vai centralizar isso tudo. E quando o seu aluno te pedir alguma coisa, ele não vai precisar nem entender sobre engenharia de prompt para obter uma resposta. Aqui, nesse modelo que eu estou mostrando aqui para você, ainda é preciso de conhecimento de engenharia de prompt, nem que seja um conhecimento mínimo para que você extraia boas respostas da inteligência artificial. Mas o próximo passo vai ser você não exigir nenhum tipo de conhecimento do seu aluno e já entregar para ele um resultado muito bacana. Eu sei que esse próximo passo, que eu procurei arranhar aqui, explicar, deve ter ficado ainda confuso, mas em breve eu vou ter exemplos para poder te mostrar aqui, porque é algo o qual eu quero focar nisso, eu quero focar em ajudar infoprodutores a implementarem esse tipo de coisa, né? E isso começa pela organização do seu método, você ter um passo a passo muito estruturado do seu método, então eu quero focar nisso. Em próximos vídeos, né, em vídeos futuros, eu vou falando sobre isso. Lembrando, esse é um canal onde eu falo muito sobre marketing e falo sobre questões que estão envolvidas com marketing, como inteligência artificial, ferramentas, design, automações, né? É um hub aqui de conhecimento para você que é infoprodutor ou para você que gosta de marketing, ficar inteirado sobre tecnologia, sobre novidades, enfim. Então se inscreve no canal aqui, que eu acredito que vai ser muito bacana para você, principalmente se você é infoprodutor, porque eu gosto muito desse nicho, desse mercado, ok? E lembrando, se você precisar de alguma consultoria, uma assessoria mês a mês, uma peça de marketing isolada, meu contato está aqui na descrição, ok? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, até uma próxima, tchau!